Domingo que vem, Café Cultural com Anete Guimarães. Estaremos aqui, não é isso? Sim? Eu acho que eu vou já incorporar um pastor protestante. Amém? Amém. Eu acho que é melhor. Então, domingo nós estaremos aqui no Café Cultural. Fernando ali tem senha, na lanchonete tem senha, na livraria tem senha. No bolso de vocês tem dinheiro para comprar a senha. Então está tudo certo. Só falta agora trazer um monte de gente e a gente fazer um grande café cultural. A garotinha que ousou desejar. Quando Amy Hagedorn dobrou a esquina no final do corredor de sua sala de aula, colidiu com um garoto alto da quinta série correndo na direção oposta. "Olhe por onde passa, coisinha", gritou o garoto enquanto se desviava da menina da terceira série. Então, com um sorriso afetado, o garoto segurou sua perna direita e imitou a maneira que Amy mancava quando estava andando. Amy fechou os olhos por um instante. "Ignore-o", disse para si mesma enquanto se dirigia para a sala de aula. Mas no final do dia, Amy ainda estava pensando sobre a zombaria do garoto. E ele não era o único. Desde que Amy entrara para o terceiro ano, alguém zombava dela todo santo dia a respeito de sua forma de falar ou de seu andar manco. Às vezes, mesmo em uma sala cheia de outros alunos, as zombarias se faziam e ela se sentia sozinha. À mesa de jantar naquela noite, Amy ficou calada. Sabendo que as coisas não iam bem na escola, sabendo que as coisas não iam bem na escola, Pat Hagedorn ficou feliz por ter boas notícias para partilhar com a filha. "Há um concurso de desejos de Natal na estação de rádio local", anunciou. "Escreva uma carta para Papai Noel e você pode ganhar um prêmio. Acho que alguém de cabelos loiros e cacheados nesta mesa deveria entrar." Amy sorriu e um papel e uma caneta surgiram. "Querido Papai Noel", ela começou. Enquanto Amy caprichava na caligrafia, o resto da família tentava descobrir o que ela poderia pedir para Papai Noel. Tanto a irmã de Amy, Jamie, quanto sua mãe pensaram que uma Barbie de 1 metro de altura estaria no topo da lista dos desejos de Amy. O pai de Amy pensou em um livro com ilustrações, mas Amy não revelou seu desejo secreto de Natal. Na estação de rádio WTL, em Fort Wayne, Indiana, as cartas para o concurso de desejo de Natal jorravam. Os funcionários se divertiam com todos os diferentes presentes que os meninos e meninas de toda a cidade queriam para o Natal. Quando a carta de Amy chegou à estação de rádio, o diretor Lee Tobin a leu com atenção. "Querido Papai Noel, meu nome é Amy, tenho 9 anos de idade. Tenho um problema na escola. Será que você pode me ajudar, Papai Noel? Os garotos riem de mim por conta da maneira que eu ando, da maneira que eu corro e falo. Tenho paralisia cerebral. Só queria um dia em que ninguém tivesse zombado ou rido de mim. Com amor, Amy." O coração de Lee ficou apertado quando ele leu a carta. Ele sabia que paralisia cerebral era uma desordem muscular que podia deixar os colegas de Amy confusos. Ele pensou que seria bom para as pessoas de Fort Wayne ouvirem a respeito da menininha especial e o seu pedido em comum. O Sr. Tobin ligou para o jornal local. No dia seguinte, uma foto de Amy e sua carta para Papai Noel estavam na primeira página do The New Sentinel. A história se espalhou rapidamente.
Por todo o país, jornais, rádio e televisão relataram a história da garotinha em Fort Wayne, Indiana, que pediram um presente de Natal tão simples e ainda assim notável. Apenas um dia sem zombarias. De repente, o carteiro passou a frequentar a casa dos Hagedorns. Envelopes de todos os tamanhos endereçados a Amy chegavam diariamente, enviados por crianças e adultos do país inteiro, recheados de desejos de boas festas e palavras de encorajamento. Durante a época atribulada do Natal, mais de 2.000 pessoas do mundo todo enviaram a Amy cartas de amizade e apoio. Alguns dos remetentes tinham deficiências, mas cada um enviava uma mensagem especial para Amy. Por meio dos cartões e cartas vindas de estranhos, Amy teve um vislumbre de um mundo cheio de pessoas que realmente se importavam com as outras. Ela percebeu que nenhuma forma ou quantidade de zombarias poderia fazê-la se sentir solitária novamente. Muitas pessoas agradeceram a Amy por ser corajosa o suficiente para se abrir. Outras a encorajaram a ignorar as provocações e a andar de cabeça erguida. Lynn, uma menina da 6ª série do Texas, enviou esta mensagem: gostaria de ser sua amiga e se você quiser me visitar, poderíamos nos divertir. Ninguém irá zombar de nós, porque se o fizerem, não iremos nem ouvi-los. Amy conseguiu seu desejo de um dia especial sem zombarias na escola primária South Wayne. Ademais, todos na escola receberam um bônus extra. Professores e alunos discutiram sobre o que as zombarias podem fazer os outros se sentirem. Naquele ano, o prefeito de Fort Wayne proclamou oficialmente o dia 21 de dezembro como Dia de Amy Jo Hagedorn em toda a cidade. O prefeito explicou que ao ousar fazer um pedido tão simples como aquele, Amy ensinou uma lição universal. Todos, disse o prefeito, querem e merecem ser tratados com respeito, dignidade e carinho. Trata-se de uma história real e que nos arremete a pensarmos direitinho sobre o que é preconceito, o que é zombar dos defeitos alheios e até que ponto nós estamos dispostos intimamente a sermos melhores. Porque sermos melhores conosco mesmos, a gente às vezes até pensa que é fácil, é difícil, porque a gente faz tanta coisa que faz mal a gente. Mas sermos melhores em relação aos outros, sem qualquer ranço e sem qualquer ideia ruim escondida, parece ser ainda mais difícil. Nós somos muito atacados por inveja, por orgulho, por egoísmos, por vaidades e tantas outras coisas. Acredito que aqui a maioria já deve ter vivido ou ouvido alguém de manhã se olhar no espelho e dizer: nossa, como eu estou feio, como eu estou horrorosa. E levam aquilo para o resto do dia. E o pior é que a gente ainda normalmente, quando toma essa atitude, a gente se torna mal agradecido. Porque se alguém chega para nós e diz assim: nossa, você está bonita hoje, a gente diz: são seus olhos. Em vez da gente dizer: olha, gratidão, obrigado, que legal, você levantou meu ânimo. Não, a gente rebate. E a gente tem umas manias hoje que são muito estranhas. Alguém agradece a gente: obrigado. Em vez da gente dizer de nada, um prazer, que bom, a gente diz assim: obrigado você. Ou seja, você não quer ser agradecido, você não quer receber uma gratidão, como é que a gente tem vivido? Aí quando a gente vê alguém com uma deficiência, a gente se torna mais deficiente ainda, porque nos tornamos ineficientes. A gente zomba, a gente ri, a gente maltrata, a gente quer passar por cima. E é um desastre enorme, desastre emocional, desastre moral, desastre pessoal. E não nos damos conta do mundo em que estamos vivendo. E é muito difícil vencer preconceitos, muito. A gente diz: mas eu olho para uma pessoa de outra cor e não tenho problema. Mas eu ouvi nesse final de semana que teve uma parada, que normalmente se chama de forma bem resumida de parada gay aqui em Natal,
Eu vi uma pessoa dizendo: olha, se não desse problema eu passava com o carro por cima de tudinho. Não pode ter um preconceito mais violento do que esse. Você não quer, você não gosta, você não concorda, tudo bem, é um direito seu. Mas no momento em que esse seu direito lhe faz pensar em atitudes agressivas, violentas, a partir daí entrou no nível do preconceito, e o preconceito com todos os seus problemas. Mas por que é difícil a gente superar os preconceitos? Porque nós somos muito preconceituosos com muitas coisas, mas muitas. A gente viveu agora no ano passado, período das eleições, a maior exposição generalizada de preconceitos. Tem coisas da eleição passada que até hoje estão sangrando dentro dos corpos e das almas. Tem pessoas que não conseguem absorver nada, nem vitória nem derrota. Abre a mão de amizades, abre mão de companhias que são agradáveis, mas a pessoa não tem o direito de pensar diferente. Onde é que a gente fica aqui quando a gente diz que não tem preconceito? Como é que eu não tenho preconceito se eu digo para o meu filho: olha, essas más companhias, isso é um preconceito? Porque não é assim que se trabalha uma má companhia. Assim como a maioria de nós ou já passou ou já fez algum filho nosso passar, eu não gosto dessa pessoa com quem você está se relacionando. Tudo bem, você tem o direito de não gostar, mas daí a você querer me dominar e a partir desse domínio acreditar que eu vou transformar você enquanto sentimentos íntimos, é bobagem. Não é por aí que a gente resolve. Há algo muito forte que a psicologia nos diz, extremamente forte. Se isso está te incomodando, por que te incomoda? A gente nunca para pensar. A gente sempre tem por resposta uma ampliação da condenação para fora. Para algumas pessoas talvez seja um espantoso. Mas e se eu disser que no meio espírita o preconceito está em alta, mas de uma forma desenfreada? Não é no espiritismo, é no meio espírita. Nós somos separados por ondas violentas de preconceito. Eu vou dar um exemplo pessoal e pontual para vocês terem uma ideia. Eu não sou espírita, é o que me acusam. Agora, me acusam por quê? Porque eu trato o espiritismo tal como o espiritismo é e deve ser. E isto incomoda a todos os que não querem ser espíritas, mas querem ficar vestidos de espíritas. Isso é terrível. E não é uma coisa em Natal. Porque se fosse uma coisa bem local, era compreensível. Talvez a gente não goste que alguém companheiro nosso de infância, de juventude, de que quer que seja, de escola, de trabalho, de profissão, a gente não entende por que alguém em alguma situação fez algo que eu não consegui fazer, e aí a gente, em vez de ficar feliz, a gente quer destruir. Mas não é um problema em Natal. Para ter uma ideia, esse problema já chegou no exterior. Lá fora, quando querem desestimular que alguém me receba, a colocação não é sobre o que eu falo ou o que eu deixo de falar, é simplesmente dizer: ele não é espírita. E olha que coisa mais inconsequente. Eu falo em Allan Kardec a vida inteira, eu acho que eu sou mais espírita do que muitos que dizem que não. Dirijo aqui uma casa espírita, atualmente como vice-presidente. Toda a minha literatura é espírita. Toda semana tem palestras espíritas minhas novas na internet. Mas a onda de preconceito é tão violenta que um dia alguém disse assim: como é que você diz que ele não é espírita? Eu disse: ele não é porque ele não é. Ele disse: você já viu as palestras dele que toda semana ele publica? Ele disse: pode olhar que é tudo palestra antiga, ele só faz mudar a data. Ou seja, a gente tem um nível de preconceito tão alto que a gente chega às raias da mentira e do desrespeito às criaturas humanas. E aí você se pergunta: mas por que isto? Simples, porque na minha casa eu não quero ter o trabalho que ele tem lá no Leão. Eu não consigo envolver tanta gente, tanto para ser beneficiada como para beneficiar de forma voluntária. Como eu não quero ter esse trabalho, como eu não consigo ter o trabalho, como eu não quero me empenhar nisso, a melhor forma que tem é dizer que ali está tudo errado.
Mas para dizer que o leão está errado, fica duro. Então é melhor personifica. Quem é a personagem? Quem é o representante? Esse representante não é espírita. Muito bem, vamos tomar o argumento como verdadeiro. É a melhor coisa que a gente faz. Eu não sou espírita. Mas por que é que muitos espíritas, quando vão falar de exemplos de bondade, de dignidade no mundo, falam de Madre Teresa de Calcutá? Ela é espírita. A gente fala de Mahatma Gandhi, ela é espírita. A gente fala agora de Irmã Dulce, ela é espírita. A gente fala de Albert Schweitzer, ele é espírita. Não, nenhum deles nunca foram espíritas. E o que eles fazem, o que eles fizeram, onde é que está o valor? É um valor tão grande que vocês reconhecem. Isso significa dizer mais ou menos o que o próprio Allan Kardec disse. Não é importante você se dizer ser ou não ser. O que é importante é o que você é. Porque eu dizer que sou ou que não sou não faz a menor diferença, a não ser quando eu quero avaliar o tema em questão, preconceito. Nós temos preconceitos movidos pelos mais diferentes sentidos. Temos os preconceitos, inclusive, que nós trazemos de berço. O que é que significa? Os nossos pais nos induziram a ter determinadas posturas e comportamentos. E aí a gente de repente diz assim, não, mas é a tradição da família. Sim, mas a tradição está errada. É, mas como é que vai fazer? Como é que a gente vai fazer se uma pessoa que você ama alguém que você não gosta? Você vai sofrer porque você não está sendo agradado. Ou será que não deveríamos ser felizes porque a pessoa que eu amo está feliz? Por que que o preconceito ele vara as raias no bom entendimento emocional, as raias no bom entendimento filosófico e de qualquer outro? A gente se torna imoral e amoral quando a gente é preconceituoso. Mas como eu vinha dizendo, é difícil vencer preconceitos. Por quê? Porque preconceitos, eles geram você ver as coisas em ângulos fechados. E tudo na vida, tudo na natureza, absolutamente tudo nos é apresentado em ângulos abertos. Essa é a nossa dificuldade. A gente não tolera que uma pessoa em pleno 2019 ande totalmente vestido de roxo, ainda mais às vésperas do dia 2 de novembro. Nossa Senhora, Deus o livre. E se a gente é católico, já faz o sinal da cruz. Mas por que a pessoa não pode gostar de roxo? Ela não pode gostar de verde limão brilhoso, que parece até ser sinalizador de esquina para evitar batida do trânsito? Qual é o problema? A pessoa gosta. Eu preciso gostar disso? Não. O não preconceito é eu respeitar o direito de você gostar. E isso é duro, porque às vezes a gente fala e de repente aquilo acontece com você, em seu redor. E você tem que se conter. Por isso é que é duro demais a gente mudar preconceitos. Porque quando a gente fala de preconceito, a gente pensa somente em partido político, em time de futebol ou em cor da pele. Mas os grandes preconceitos estão muito além disso. Você não gosta de alguém porque a pessoa tem um tique. Você fica nervoso, porque toda vida que está falando com uma pessoa que tem um tique, daqui a pouco você diz, ai meu Deus do céu, eu não aguento. Deus me livre de falar com essa pessoa. Como eu, inclusive, já contei aqui um exemplo há muito tempo, de que eu viajando no avião, sento uma moça bem elegante do meu lado, e ela vem num tailleur, que eu chamava aquilo de paletó feminino, mas tudo bem. E a mulher, mal o avião decola, ela começa aquilo foi me irritando de um jeito. Pela primeira vez eu quis deixar de ser gente e me transformar num fio dental, mas não resolvia o negócio. É o meu preconceito, porque eu poderia muito bem, eu não estava lendo, era só continuar a ler, pronto. Ah, mas eu não consigo. Não consegue por quê? Porque você valoriza mais aquilo do que o que você está interessado. Não, mas que para nós que é irritante que seja. Ou então que tal você encarar o fato e olhar para ela e dizer, dava para você sugar um pouquinho menos o que está enganchado aí?
Lógico que você vai correr o risco, ela dá uma bronca em você, que você não tem nada a ver, o dente é dela, ela vai sugar o quanto ela quiser. E naquela época era até melhor, que você está sentado num assento, os assentos não eram marcados, era só você mudar de assento. Quiçá ela estava fazendo isso, ela deve ter visto que eu estava lendo um livro espírita, e era uma forma que ela tinha, show, não sei, são preconceitos. Alguns vêm de irritações, algumas irritações até patológicas, pessoas que sofrem de misofonia. Misofonia são aquele desequilíbrio, aquela desarmonia íntima que a gente tem, que não suporta determinados tipos de ruídos. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que, se você quiser tirá-la do sério, você pega uma xícara de cafezinho, põe açúcar, e quando mexer, deixa a colher bater nas bordas da xícara. A pessoa fica num nível de estresse tão alto, tão descontrolável, que você tem que pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo para mandar um guia forte, poderoso, para evitar uma manifestação de cólera, porque o negócio é sério. E depois você pergunta, mas por que isso? E se você não estava ouvindo? Não estava. Era a colherzinha. E aquelas pessoas que gostam de beber um refrigerante com gelo e fica... Nossa Senhora, para quem tem misofonia, isso é o caos. Então o que é que faz? Ou você se trata, é um psicólogo, faz o que é preciso, ou então se acostume. Bom, as pessoas não percebem, eu tenho que me ausentar. Isso é um ditado tão antigo, os incomodados que se retirem. Agora, nós partimos com contra-agressão, isso é preconceito. A Amy tomou uma decisão que ela, eu acho, nem esperava que ia dar a repercussão que teve. Ela pediu apenas a coisa mais simples: eu quero um único dia na minha vida que ninguém zombe de mim, só um dia, só para eu saber o que é um dia. E aí fez um envolvimento nacional e até mundial por conta de um pedido tão simples. Muitas vezes o nosso preconceito, ele existe e se demora também porque nós não abrimos o coração. Não custa você dizer para uma pessoa: não faça isso que você me irrita, não faça isso que você me desconcentra. Mas não, a gente fica magoado, toma tudo como pessoal, e as coisas ficam nos envolvendo pior. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que diz que não é preconceituoso, não é. Mas o importante é que a gente continue repetindo e procurando ser digno do Senhor, da mesma maneira como a gente não somente diga que não tem preconceitos, a gente vai percebendo onde é que a gente tem dificuldades, porque a vida está dizendo: ajuste, reajuste-se e viva melhor. E obrigado a Amy por ela ter feito esse pedido, que foi tão legal para a gente aqui hoje. Deus, a vida é uma grande escola. Tudo nos leva à reflexão, ao aprendizado. Que nós saibamos valorizar tudo isto, vivendo em mais harmonia e com mais equilíbrio. Jesus, Divino Mestre, seja o Teu Evangelho a chama viva dentro de nossas almas. Amigos espirituais, Tua companhia é algo imprescindível para o nosso progresso. Dei-nos ouvidos para ouvi-los, inteligência para entendê-los e sabedoria para realizar tudo o que for melhor. Certamente o nosso ambiente já está muito bem preparado para este momento de magnetismo coletivo. A única parte que nos falta é que nós estejamos abertos, de mente e de coração, para absorver estes fluidos espirituais que aqui estão, e agora reforçados com os fluidos magnéticos dos nossos magnetizadores. Estejamos abertos, receptivos, que nós usemos os nossos campos de atração para recebermos e mantermos em nós o melhor possível toda esta energética, todo este campo fluídico. Que não nos importe muito o que dizem e pensam,
principalmente sobre nós mesmos. Mas que nós sejamos e estejamos cada vez mais afinados e refinados com o bem maior, que é o que de fato nos distingue na verdadeira vida. Que sejamos pessoas melhores, que estes fluidos que estamos absorvendo não entrem apenas em busca da cura física, orgânica, mas sobretudo que nos fortaleça a alma e o ânimo, para desta maneira vencermos as dificuldades que se apresentarem. Bênção divina, envolve-nos sempre, acompanha-nos por nossos caminhos, iluminando nossas ideias, pondo em nossas vontades e desejos a meta do acerto no bem. Recebamos todas essas energias, permitamos que elas penetrem em nós e expressemos a nossa gratidão. Deus, Senhor, o Teu universo está aberto para todos nós. Saibamos aproveitá-lo. Os amigos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. E nós continuaremos em oração, recebendo, captando estas energias e ao mesmo tempo devolvendo a nossa gratidão. Em nome de Deus e em nome do bem, que assim seja.